Olá! Hoje a gente vai montar o kit de ferramentas essencial para o servidor público brasileiro moderno. A ideia é destrinchar os 5 eixos temáticos transversais do Concurso Nacional Unificado. Então vamos lá, a grande pergunta é essa, né? Como é que o Estado consegue servir de forma eficaz um país tão diverso e tão digital como o Brasil do século XXI? Esse é o desafio central, a questão que vai guiar toda a nossa conversa aqui. E para começar a responder essa pergunta gigante, a gente precisa primeiro dar uma olhada no que seria o sistema operacional do Estado. Sabe, aqueles princípios que estão por trás de absolutamente toda e qualquer ação pública. Olha só essa evolução. A administração pública veio de um modelo bem mais rígido, o burocrático, onde o foco era total no processo, no controle. Com o tempo, a gente foi migrando para um modelo gerencial, que é muito mais moderno. Aqui, o que importa mesmo são os resultados, a eficiência. É uma mudança de mentalidade. E o coração daquele sistema operacional que a gente falou? Tá aqui. São esses 5 princípios, que todo mundo que estuda para concurso conhece pelo mnemônico LIMP, lá do artigo 37 da Constituição. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Eles são basicamente o núcleo ético e legal de tudo. E para a gente ter uma ideia da profundidade disso, vamos pegar a moralidade como exemplo. Não é só sobre seguir a lei ao pé da letra, sabe? É um compromisso ativo do servidor com a honestidade, com a boa-fé. É sobre agir de um jeito que construa e mantenha a confiança da sociedade. Isso é fundamental. Então, o ponto-chave é o seguinte: quando todos esses princípios do LIMP trabalham em conjunto, eles criam uma coisa chamada accountability, que nada mais é do que a transparência somada à responsabilidade perante a sociedade. É isso que forma a base para uma relação de confiança entre o Estado e cada cidadão. Certo, a gente já entendeu a base, o sistema operacional ético, mas como isso sai do papel e vira ação de verdade? É aí que entram as políticas públicas. Elas são, na prática, o principal produto do Estado, a forma como ele age para servir a população. E olha, uma política pública não surge do nada. Existe um ciclo, um passo a passo bem estruturado. Primeiro, se identifica um problema, ele entra na agenda. Depois, se desenha uma solução. Aí vem a parte de colocar em prática. E, por fim, algo super importante: avaliar se aquilo deu resultado, se teve o impacto esperado. E claro, existem vários tipos de políticas, mas uma que é chave para a gente entender o papel do Estado hoje é a política redistributiva. O objetivo aqui é bem direto: reduzir a desigualdade social. Como? Realocando recursos de um grupo para outro. Pensa na reforma agrária ou em programas como Bolsa Família. É o Estado agindo ativamente para equilibrar o jogo. Ok, mas hoje em dia só criar a política não basta. O mundo mudou e o servidor público moderno precisa olhar para tudo isso através de 2 lentes que são cruciais: a tecnologia e a diversidade. Não dá para pensar em ação pública sem considerar esses 2 fatores. Vamos começar pela primeira lente: trabalho e tecnologia. É inegável que a tecnologia virou o mundo do trabalho de cabeça para baixo e, claro, a forma como o governo funciona também. Pensa na linha do tempo. A gente saiu lá do Fordismo com aquela produção em massa, tudo padronizadinho, passou pelo Taylorismo, pelo Toyotismo, até chegar na era digital. Hoje o que a gente vê é automação e essa ascensão do trabalho por plataforma, um fenômeno que muita gente chama de uberização. É uma mudança gigantesca. E essa transformação toda traz uma faca de 2 gumes. De um lado, tem a promessa de uma eficiência incrível: automação, transformação digital, aumento da produtividade. Mas, do outro lado, tem o risco da desigualdade, a exclusão digital, a precarização do trabalho e um ponto muito sério: o viés algorítmico. Imagina uma decisão automatizada que é preconceituosa. Isso fere diretamente a impessoalidade, a moralidade, ou seja, o coração do serviço público. Agora, vamos para a segunda lente, que é tão importante quanto diversidade e inclusão. A ideia aqui é garantir que as políticas públicas sejam pensadas e feitas para todo mundo, de verdade, sem deixar ninguém para trás. E para entender isso a fundo, tem um conceito que é central: a interseccionalidade. O que isso quer dizer? Basicamente, que a vida de uma pessoa não é definida por uma caixinha só. Identidades como raça, gênero e classe social se cruzam, se sobrepõem. E essa combinação cria desafios muito específicos que uma boa política pública precisa enxergar.
E é exatamente por isso que o objetivo final é a equidade, que é diferente de igualdade, viu? Igualdade é dar a mesma coisa para todo mundo. Equidade é dar a cada um as ferramentas e o suporte que aquela pessoa ou grupo precisa para que todo mundo possa, de fato, alcançar os mesmos direitos e ter as mesmas oportunidades. Bom, a gente falou de ética, de gestão, de políticas públicas, de tecnologia, de diversidade. Ufa! Mas e aí? O que isso tudo significa na prática para o servidor público do futuro? Significa que ele precisa pegar todas essas peças e montar um kit de ferramentas integrado e eficaz. O profissional que o serviço público precisa hoje é exatamente esse. Alguém com um compromisso ético forte, focado em resultado, que sabe desenhar políticas pensando na diversidade, que não tem medo da tecnologia e, o mais importante de tudo, que tem uma visão interdisciplinar, que consegue conectar todos esses pontos. Então, isso aqui não é só conhecimento teórico para passar numa prova. É um verdadeiro projeto de ação. Por isso, a reflexão final que fica é essa: como a gente pode combinar todas essas ferramentas para construir um Estado que não seja só mais eficiente, mas que seja, no fundo, fundamentalmente mais justo para o Brasil que a gente quer no futuro?